Um segundo fato sobre o amor é que nós amamos aquilo que possuímos. Tudo que você possui, você ama. Nesse sentido, nós precisamos aprender a possuir Deus. Não podemos amar a Deus como amamos o nosso pai, como amamos a nossa mãe, como amamos nossos filhos. Jesus nos advertiu sobre isso. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, ele diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse mais do que tem uma diferença aí, não é só em grau, mas tem também uma diferença de natureza desse amor. É claro que não há como possuir Deus como possuímos os demais bens. Não podemos amar Deus como se fosse uma posse ou uma propriedade nossa. Aliás, os jovens, a gente está estudando aí, nos jovens, as doutrinas que distinguem os batistas dos demais grupos, e a gente estava falando sobre isso aí na reunião de sábado passado. Deus é o único bem que, ao ser amado, não pode ser subtraído. Que frase bonita, né? Santo Agostinho. Deus é o único bem, o sumo bem, que, ao ser amado, não pode ser subtraído. Deus não diminui. Se eu amo a Deus, você não precisa ficar com ciúme de mim. Você não precisa ficar com ciúme porque eu amo a Deus. Todos os demais bens, ao serem partilhados, eles são subtraídos. Deus é o único bem que, ao ser partilhado, não subtrai. Existe Deus para todo mundo. Todo mundo pode amar a Deus. E esse amor não vai dividir, diminuir, subtrair esse bem. Todos os demais bens, ao serem partilhados, são divididos. As crianças aprendem isso lá nas primeiras aulas de matemática, né? Pedrinho, tenho 5 maçãs, dei 2 para Joana. Pedrinho ficou com quantas maçãs? Ao compartilhar as maçãs, elas foram... Por quê? Porque elas são limitadas. Os bens são limitados. E por isso que, ao possuir esses bens, não tem bens para todo mundo. Alguém vai ter que ficar sem. E é daí, meus irmãos, que vem todos os conflitos, todas as guerras, todas as brigas pela posse dos bens terrenos. É daí que vem a violência do menino que, ao ser trocado na escola ou lá na rua pela Mariazinha, que amava mais o Joãozinho do que o Sebastião, o Sebastião não suporta essa situação de desprezo, né? Porque ele foi preterido pelo outro. Qual é o nome da menina mesmo? A Mariazinha, né? Não pode ser compartilhada sem ser subtraída. Ela será subtraída. Ou ela fica com o Joãozinho ou o Sebastião. Não dá para ficar com os dois. E por não poder compartilhar, então vem as brigas. A fonte de todos os conflitos humanos está nessa dificuldade que nós temos de compartilhar os bens de forma comum. E por não haver essa possibilidade de compartilharmos esses bens, por eles subtraírem ao serem compartilhados, gera-se os conflitos. Porque a natureza humana é egoísta, ela quer possuir o bem que ela ama. E Deus é esse único bem que, ao ser compartilhado, não é subtraído. Por isso nós podemos amá-lo, porque tem Deus para todo mundo. Fiz um parêntese aqui, mas eu estou voltando. Nós amamos o que possuímos. Então precisamos aprender a possuir Deus. Esses bens competem entre si pelo nosso amor. Todos eles competem. Estão o tempo todo nos atraindo, nos distraindo, tirando a nossa atenção do nosso Deus para que nós os amemos. E se colocarmos Deus em pé de igualdade com esses outros bens, fatalmente, uma hora ou outra, nós vamos trocar Deus
por esses outros bens. Por isso nós não podemos amar Deus da mesma forma que amamos os outros bens. Os bens devem ser amados sempre como meios, jamais como fim. Deus jamais deve ser amado como meio e sempre amado como um fim, porque Ele é o sumo bem. Mas a ideia aqui é que você prefira Deus a qualquer outro bem. Amar a Deus, no fim das contas, significa isso. Entre todos os demais bens que existem no mundo, eu escolho Deus. Eu escolho amar Deus. É expressarmos, como diz o salmista, lá no Salmo 73, 26, que ele diz: Deus é a minha herança. No Salmo 119, 57, ele diz: Deus é a minha porção. E no Salmo 16, versículo 2, ele diz em forma de interrogação: não possuo outro bem senão a ti. Que outro bem possuo eu senão a ti? Na Bíblia nós temos um exemplo muito interessante de alguém que achava que já tinha atingido a maturidade no seu amor para com Deus. Eu vou falar bem rápido. Esse exemplo vem do nosso querido apóstolo Pedro. Pedro nos ensina muito sobre a importância de compreendermos o nosso amor por Deus. Olhando para a vida de Pedro, nós percebemos claramente esses 3 estágios no seu relacionamento com Deus. Percebemos o seu progresso nítido. Sem dúvida nenhuma, Pedro alcançou esse estágio da maturidade, da maioridade, e se transformou num discípulo que amava a Deus de todo o seu coração. Mas houve um tempo na sua vida que ele pensou que já havia atingido esse estágio quando não havia ainda atingido. Ele estava enganado. Ele havia convivido 3 anos com Jesus. Ele pensava que amava Jesus o suficiente, mas foi traído pela sua própria natureza. Pedro subestimou o poder da natureza corrompida e submeteu-se a ela. Ele tentou amar Deus como se ama qualquer outro bem, mas estava equivocado. Depois de Cristo ressuscitar dos mortos, Jesus Cristo vem confrontar Pedro naquela passagem muito bonita lá de João capítulo 21. E Jesus então vai perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? Mas antes disso, Pedro havia declarado que ele amava Jesus. Em Marcos capítulo 14, versículos 29 a 31, quando Jesus anuncia que todos eles iriam abandoná-lo, diz: vocês hoje vão todos se escandalizar comigo. E aí o Pedro, ele diz assim para Jesus, disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com muita veemência, dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E eu acredito que Pedro estava sendo extremamente sincero quando ele falou essas palavras. Mas ele não tinha aprendido ainda a amar Deus que nem gente grande. Deus, Jesus aqui era um bem a mais para Pedro. E quando ele se viu numa situação de ter que escolher, a sua natureza falou mais alto. Então, quando Jesus vem confrontar Pedro, lá em João 21, e ele diz: Pedro, tu me amas? Nós encontramos um outro Pedro, abatido, mas um Pedro que aprendeu uma lição. Ele diz: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Vocês conhecem a passagem, né? Eu gosto muito do Senhor. Pedro, tu me amas? Eu gosto muito do Senhor. Pedro aprendeu como amar a Deus. Amamos quem nos ama. Para finalizar, terceiro fato sobre o amor. A gente ama quem nos ama. E por esta razão, nós temos todos os motivos do mundo para amarmos a Deus, porque Ele prova muitas e muitas vezes na sua palavra que Ele nos ama. Eu vou ler vários versículos aqui, não vai dar tempo do André colocar ali, mas eu queria que você prestasse atenção
são versículos que eu tirei ali das Escrituras que falam sobre o amor de Deus. No final, eu quero que você faça a seguinte pergunta: será que Deus realmente me ama? Irmãos, o primeiro versículo está lá em Romanos 5,8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. No versículo 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Efésios 2,4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. João 15,9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Romanos 8,37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Efésios 5,2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. 2 Tessalonicenses 2,16, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas 2,20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a gente poderia continuar citando aqui uma lista enorme de versículos que mostram na palavra de Deus que Deus nos amou. Você tem dúvida que Deus te ama? Você tem alguma dúvida que o grande objetivo de Deus para a sua vida é que você o ame? E Ele está atraindo você para ter um relacionamento de amor com Ele, um relacionamento maduro com Ele, onde a base é o amor. Talvez você ainda está no estágio infantil, que você precisa ser guiado por regras. Mas se você continuar obedecendo, cumprindo essas regras, logo, logo você vai perceber que esse estágio vai passar. E você vai chegar nesse estágio da maturidade, onde o seu relacionamento com Deus é baseado na liberdade. Nós falamos então que há 3 tipos de relacionamento possíveis com Deus: um relacionamento equivocado, superficial e um relacionamento maduro com Deus. Deus nos chama para esse tipo de relacionamento com Ele. Em qual desses tipos de relacionamento que nós mencionamos hoje à noite o seu se enquadra? Eu desejo de coração que você possa dizer como diz o salmista. E eu vou pedir para o André colocar esse último versículo na tela, Salmo 18:1. Eu vou encerrar o culto com esse versículo, para que você possa dizer essas palavras a Deus: eu te amo, ó Senhor, força minha. E que esse amor por Deus possa ser o motivo da sua adoração, possa ser o motivo do seu serviço, pode ser o motivo de tudo que você fizer na sua vida, que você possa fazer por amor a Deus, porque Ele amou você e você então retribui esse amor. Se você ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Você só pode amar a Deus porque Ele te amou primeiro. E Ele te amou tanto, que Ele deu o seu Filho para que Ele pudesse morrer na cruz, para que você pudesse ter um relacionamento maduro com Deus. Você um dia estará no céu com Deus, porque Ele te amou e te escolheu, te chamou para viver em amor com Ele. Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o maior é o amor. No céu não precisa de mais fé. No céu não precisa de esperança. Mas lá no céu, você ainda vai estar amando o seu Criador.
Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos, que o seu Santo Espírito possa aplicar a tua palavra a cada coração. Que maravilha o amor do Senhor por nós. A tua palavra deixa tão claro, ó Deus, o teu plano, o teu objetivo de formar um povo que te ama, um povo que te adora, um povo que faz as coisas para louvor e glória do teu nome, porque amam o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a não perdermos esse objetivo de nossas vistas. Ajuda-nos a sermos cristãos maduros no nosso relacionamento com o Senhor. Que não precisamos mais seguir regras por segui-las, mas porque percebemos que o teu amor nos sustenta, que o teu amor nos motiva. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescermos no nosso relacionamento com o Senhor. E podermos expressar isso em palavras, como fez o salmista: eu te amo, ó Deus, força minha. O Senhor é a nossa força, e o Senhor é a razão de nós existirmos. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus, e por isso nós te amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.